As sociedades muito evoluíram nos últimos 2 séculos. Contudo, algumas perguntas ainda são feitas porque não encontraram as respostas adequadas. O Espiritismo, como mensagem eterna do mundo espiritual à humanidade, vem em auxílio aos homens para que as suas indagações possam encontrar as respostas certas. Acaba de começar o programa A Vida em Foco e te convidamos para refletir juntos sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco. Nesta segunda entrevista sobre o livro O Céu e o Inferno, que neste ano completa 150 anos de sua primeira edição, Cosme Massi nos apresentará reflexões sobre o tema, o Espiritismo e um conceito inédito de justiça. Acompanhe este momento reflexivo que é da maior importância, a fim de compreender por que mecanismos a lei divina age e qual o seu intuito sobre os homens. Este assunto está na entrevista de hoje e você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Em nossa região é muito conhecida uma planta denominada erva de passarinho. Trata-se de uma semente que é, após ingerida pelos pássaros que a apreciam e na defecam sobre os galhos das árvores e por um visco pegajoso próprio da natureza que a caracteriza, esta se desenvolve ali mesmo. Faz crescer suas raízes que se infiltram através da casca dos galhos, rompendo-a a fim de sugar a seiva que por ali passa. A breve tempo, dada a predação realizada e por beber sem esforço algum, o néctar que alimenta a planta, a erva ganha exuberância e verdor, sufocando a árvore hospedeira. O galho no qual está instalada a erva daninha, a partir dela, definha e em seguida seca. O parasitismo, nesse caso, é mortal para a parte que não recebe a seiva, já que toda a linfa que carrega a vida é sugada pela planta. À semelhança da situação narrada, podemos traçar um paralelo com a drogadição, cujo efeito é igual com o agravante de que o usuário é hospedeiro do próprio mal que permitiu nele se instalasse. Diferentemente da árvore que não pode decidir pela presença daquela que lhe sugará as forças vitais no ser humano, o vício é deliberação própria em desenvolvê-lo e mantê-lo. Quantos seres na Terra padecem sob a ação das viciações, notadamente das drogas, alucinógenos, álcoois e outras, matando esperanças, famílias, desgraçando o lar alheio, padecendo tormentos. Um número grande de jovens estão enveredando para as drogas, mas sabem eles que um dia deverão fazer o caminho contrário, porque as dores que os aguardam não são poucas. Ninguém renasce senão para vencer as suas más inclinações. A diretriz divina em nós é para que acertemos o alvo. Tantas vezes, apenas um pouco de esforço é o que basta para vencer as nossas tendências viciosas. Jovem, não há amigos nas drogas. Se assim fosse, eles te acompanhariam nos dolorosos processos de tratamento necessário para poder livrar-se delas. O que decorre das drogadições espiritualmente é muito grave. Qual erva daninha para debelá-la é não deixar que se instale. A vida é muito mais importante. A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse e hoje não será diferente. Daremos continuidade ao tema Homenagem ao livro O Céu e o Inferno, o Espiritismo e um conceito inédito de justiça. Acompanhe. Olá, começamos agora nosso bate-papo, a nossa entrevista e temos aqui mais uma vez a presença do nosso amigo Cosme Massi, que sempre nos traz novidades aí a respeito, coisas que a gente não enxerga na obra de Allan Kardec, ele que é um estudioso que está há quase 40 anos debruçado
né, sobre as traduções, buscando no original francês, né, e fazendo muitas reparações aí que a gente precisava fazer mesmo nas traduções da obra kardeciana. Então, Cosme, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos é um prazer aqui, estar aqui. Então, homenageando nessa segunda parte a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Exatamente. Tem um subtítulo, Cosme, é isso? Tem um subtítulo. O subtítulo reflete muito a temática mais importante da obra. Claro, quando se fala em céu e inferno, nós vamos ver, se fala nos estados de felicidade ou infelicidade. Mas a preocupação fundamental da obra é mostrar como funciona a justiça divina. Por isso, a importância de estabelecer um conjunto de normas dessa justiça, que é o que Kardec vai fazer também na obra, mostrando que há uma justiça divina e como ela funciona, quais seriam as normas, as leis desta justiça divina. Você também destacava na nossa entrevista anterior que você não conhece, né, na história mesmo da teologia, da especulação, né, da filosofia, né, alguma obra que tratasse, né, da justiça divina nessa dimensão, incluindo a reparação. Exatamente. E não só a culpa, o arrependimento, às vezes só ficava na culpa também, né? Claro. Isso é fácil de entender por que você não tem antes, porque você tem fundamentalmente na história da humanidade dois grupos de doutrinas. As doutrinas materialistas. Bom, uma doutrina materialista nem pode falar em justiça divina porque você não continua, você morreu, acabou. Então não tem pena nem recompensa porque não existe você depois da morte. Então não faria sentido nem falar em expiação, nem em reparação numa doutrina materialista. As doutrinas espiritualistas, em toda a sua história, sempre criaram lugares muito definitivos para a alma após a morte. E essa alma não podia voltar, essa alma para lá ia e não saía. Então, são doutrinas que criavam um tártaro, um inferno, uma região para onde as almas que cometeram o mal iriam, ou lugares de felicidade, de deleite para aquelas almas que fizeram o bem. Mas aí se acabava o processo terminou ali. Você foi para aquele lugar, acabou, fica lá. Ou você vai para o céu, maravilha, ou você vai para o inferno, coitado de você. Então, você não tinha uma chance de refazer caminhos. Então, é obviamente que essas doutrinas não puderam pensar um conceito de reparação, porque não cabia dentro da lógica da própria doutrina. Então esse é bom que se destaque, é um conceito recente, né? São 150 anos da obra O Céu e o Inferno, contra milhares de anos, né, de imposição teológica, tradicional, a ideia de culpa, de pecado, né? Então, é uma revolução mesmo. E Kardec propõe, você destacava lá o capítulo das penas, das recompensas, né, como sendo um dos mais importantes, talvez o mais importante. Kardec fala também do Código Penal da vida futura. O que você tem a nos dizer a respeito disso? Muito importante. Esse é um item que eu recomendo a todos que peguem a obra Céu e Inferno, nesse capítulo das penas e recompensas futuras, e vai estudar o item Código Penal da vida futura. São 30 e poucos artigos desse Código Penal, onde Allan Kardec vai explicando como funciona essa justiça. E tem alguns elementos que são muito importantes para a gente não esquecer. Já decorou todos, Carlos? Uns 30 e poucos? Decorei não, mas a gente procura entender a sua lógica. Mas o código tem uma estrutura muito simples. A primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte: não tem nenhuma falta, nenhuma imperfeição que não tenha as suas consequências e, portanto, a sua penalidade. Mesmo aquelas que são cometidas no pensamento? Mesmo aquelas que são do pensamento. Ou seja, nada escapa dessa justiça divina. Porque da justiça humana, o mundo interior dos pensamentos e das emoções, se não for transformado numa atitude prevista no código... E flagrada também, né? Flagrada, você não tem nenhum tipo de punição. No caso da justiça divina, não. Todo o pensamento, toda a imperfeição, toda a falta vai ter a sua punição correspondente, a sua penalidade. Só que não é uma penalidade no sentido em que nós, às vezes, pensamos na vida na Terra, que essa penalidade que não faz muito sentido, que só gera dor e sofrimento, e não uma penalidade educativa. O Código mostra que toda penalidade é sempre educativa, é para que o indivíduo mude a sua conduta, mude a sua forma de ser, evolua, passe para um estado melhor do que o anterior, diferente das nossas penalidades, que às vezes o sujeito é punido e fica pior depois da penalidade do que antes. Os filósofos discutem que o processo de punição na Terra não visa muito a educação,
da pessoa punida, Sim. visa a educação dos outros, para dizendo assim para a sociedade, não faça a mesma coisa, porque senão você vai pagar. Então, os filósofos diziam que a legislação humana tem por objetivo educar as pessoas que não estão sendo punidas naquele momento, para que elas não venham a cometer o mesmo delito. Na justiça divina, não. O objetivo do processo punitivo é a reparação, a educação daquele que faliu, daquele que cometeu a falta. É a própria ideia da pena de morte, né, que é defendida basicamente pelo pensamento materialista, né, que não vê nada depois, ela perde completamente o sentido aí, porque o espírito retorna mais rebelde ainda, né? Claro. Que foi expulso. Exatamente. E ele não teve a chance de aprender, porque morrer é algo, um fenômeno natural, com todo mundo vai acontecer a morte. O processo de reparação, de aprendizagem é fundamental para ele. Se ele é morto como pena, você está dando a ele menos chances de reparar aqui na Terra, de refazer o seu caminho. Então, ele vai ter que voltar. Então, para que ele vai ter o trabalho de voltar se ele ainda tem tempo aqui de poder aprender alguma coisa? O que nós temos que mudar é o nosso processo de punição. Nossa punição é inútil, não educa. Eu costumo dizer o seguinte, todos nós somos obrigados pela sociedade a trabalhar para comer, não somos? Se não somos ricos, se não temos herança, não ganhamos a loteria, você é obrigado a trabalhar para comer. O nosso sistema punitivo coloca pessoas presas que comem sem trabalhar. Olha a contradição. Nosso sistema punitivo deveria ser educativo, as pessoas presas deveriam trabalhar, produzir, realizar, porque no trabalho, na produção, elas poderiam se manter ao mesmo tempo que aprende e cresce. Nós isolamos a pessoa e não damos a ela nenhuma oportunidade de crescimento. Então, é um sistema punitivo ainda muito primitivo, longe daquilo que a justiça divina faz, que dá a você uma nova oportunidade pelo trabalho, pelo esforço de você eliminar o mal que você tenha praticado. E por falar em justiça, e por falar, né, em vida após a morte, depois do intervalo a gente podia tocar em um assunto aí que também é recorrente, né, na teologia tradicional, que é a ideia de anjo, de demônio. Como é que a gente pode, a partir dessa perspectiva aí de justiça, né, imaginar que haja anjos e demônios definitivamente colocados lá desde o princípio, né? Podemos falar sobre isso? Podemos falar. Então a gente faz o nosso intervalo e já volta. Fique conosco. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é uma homenagem ao livro O Céu e o Inferno, o Espiritismo e um conceito inédito de justiça. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Deixei aqui para o Cosme uma questão, né? Estamos falando de justiça. Essa ideia que se tem tradicionalmente de anjo, demônio, que é uma ideia prevalente em algumas teologias tradicionais, ela faz sentido? Depende da concepção de justiça que a pessoa adota. Se você pensa na justiça divina como uma justiça muito mais sábia e superior à nossa, ela não faz sentido. Porque como é que você pensaria, por exemplo, tradicionalmente o que significava dentro da tradição teológica a palavra demônio? Alguém voltado completamente ao mal. Aí você pergunta, bom, mas ele foi criado desta maneira por Deus? Ou ele conquistou isso sozinho? Então, na hora que você começa a refletir sobre um ser voltado ao mal, você já tem um problema de lógica, de raciocínio. Ele foi criado por Deus? Então, Deus criou um ser completamente voltado ao mal, que jamais poderá deixar de ser? Ou então ele não foi criado por Deus? Olha o problemão que você coloca para os demônios. Se ele existe e não foi criado por Deus, quem o criou? Então, Deus não é o criador de todas as coisas. Se Deus o criou voltado ao mal, que Deus bom é esse? Então, você tem primeiro um problema de lógica para você Ou Deus resolver. não é bom ou Deus não está mandando, né? Ou ele não está mandando. A mesma coisa para o anjo. Pensa do mesmo jeito. Se o anjo foi criado, anjo perfeito e puro, se foi criado por Deus, por que não nos fez todos, né? Quer dizer, ele fez alguns privilegiados, perfeitos e felizes, e nós... Tendo que sofrer, batalhar. Tendo que sofrer, batalhar com os nossos defeitos, produzindo erros e maldades no mundo com as nossas imperfeições. Mas escuta aqui, Cosme, então Jesus, que é o tipo mais perfeito que nós temos, ele não foi criado assim, então?
Então, a lógica vai dizer o seguinte, se você pensa numa justiça divina, e Kardec vai dizer que quando você medita sobre Deus e você coloca atributos lógicos para ele, por exemplo, Deus tem que ser a inteligência suprema, soberanamente justo e bom. Você tem que pensar uma forma que não entra em contradição com essa justiça. Mas não basta o pensamento estar coerente, você também tem que ir para os fatos. Kardec faz as duas coisas. Ele vai conversar com os espíritos para descobrir, bom, Deus criou todo mundo igualmente, portanto tem que começar todo mundo do mesmo ponto de partida. Simples e ignorantes. Ele não pode ter criado privilegiados, nem para o bem, nem para o mal. Isso contradiria a ideia de justiça, então. Sim, porque ele não é justo. Se ele criasse diferenças entre as pessoas. Então, se ele criou as almas iguais, elas vão evoluindo nesse processo, aprendendo, crescendo. Quando ela evolui até atingir um estado em que ela não tem mais as nossas paixões ruins, que ela domina todo o conhecimento que nós conseguimos imaginar, ela seria um anjo. Não precisa mais reencarnar, puro. isso? Não precisaria voltar nos mundos materiais. Quer dizer que um dia nós vamos deixar de reencarnar? Num dia nós vamos deixar de reencarnar como necessidade. Lembrando bem, a gente acho que num programa já tratou isso aqui. Não chegou a tratar. Não. Então, a palavra reencarnação para Kardec é encarnar por necessidade e progresso. Então, um espírito puro ou perfeito, ou um anjo, ele não reencarna, mas ele pode encarnar. É uma diferença técnica de Kardec. Ele pode ocupar um corpo material numa missão especial. Veja Jesus, um exemplo de um anjo ou de um espírito puro ou perfeito que encarnou aqui. Mas essa encarnação foi a nosso benefício, não a dele. Uma reencarnação é uma encarnação a benefício da pessoa que encarna. Tipo uma rematrícula na escola. Uma rematrícula para ela aprender a e crescer. imposição do sistema até ela se graduar. Exatamente. Quando ela atinge esse estado máximo, ela pode encarnar de vez em quando, mas nenhuma encarnação dessa seria uma reencarnação. Ele pode ter várias encarnações em mundos para ajudar o progresso desses mundos, mas essas encarnações não seriam chamadas de reencarnações. Então, o anjo ou o espírito puro ou perfeito atingiu esse estado de não mais ter necessidade de aprender com a matéria, de ter que passar por mundos materiais para progredir, para crescer. Já os demônios seriam esses espíritos simples, que começaram simples e foram aprendendo e insistem mais na conduta do mal. Erram. Exemplos dos homens perversos, malvados, imperfeitos. Então, são demônios transitoriamente, não foram perpetuamente criados como demônios. Então, vão estar como espíritos imperfeitos durante algum tempo, até que cedo ou tarde aprendem e os demônios vão virar anjos. Então, na visão espírita, demônios, que seriam espíritos imperfeitos, um dia viram anjos, e não o contrário. Veja uma novidade em relação à teologia tradicional. Na teologia tradicional, o anjo virou demônio, Sim. porque Lúcifer era um anjo que virou demônio. Isso não existe na visão espírita. Agora, os demônios, os espíritos imperfeitos ou maus, um dia virarão anjos, jamais retornando ao estado de espírito imperfeito. O progresso é sempre uma linha para frente, por isso a palavra progresso, ir para frente. Nunca há retorno, nunca há retrogradação, nunca há regresso. Parece que essa sensação de que a coisa está complicada é porque o nosso planeta também é um planeta que tem, né, uma massa de espíritos que estão transitoriamente nessa faixa da perversidade, não é isso? Claro, da maldade. São mais demônios nesse sentido que a gente está usando a palavra. Dá a impressão que nós estamos dominados. Né? Exatamente, de espíritos imperfeitos que somos nós, que não dominamos as nossas paixões, que quando provocados agredimos, ferimos, que pensamos mais nos nossos interesses egoístas do que nos interesses de todos. Então, nós somos esses espíritos imperfeitos. Nós seríamos chamados de demônios, que a palavra demônio também significa simplesmente espírito. Quer dizer, nós somos espíritos imperfeitos e que evoluiremos e estamos evoluindo até atingirmos o estado de anjos. Um dia nós seremos anjos. Assim como a palavra Lúcifer, quer dizer filho da luz, né? Filho da luz. A palavra latina, veja que beleza que tem aí. Mas você veja essa inversão. Na teologia tradicional, um anjo poderia regredir e virar demônio. No espiritismo isso nunca acontece. Mas acontece o contrário. Um espírito imperfeito, que nós chamaríamos de demônio, ele evolui e vira anjo sem jamais voltar de novo ao estado de imperfeição. Então, uma inversão importante que o espiritismo faz. Muito bem, Cosme. Assim nós encerramos a segunda parte aí dessa conversa sobre a obra O Céu e o Inferno, destacando aspectos que são importantes, procurando sensibilizar o telespectador para acessar
mesmo, né, esse conteúdo. E lembrando que no site IPAK, que nós mencionamos no programa anterior, o telespectador poderá encontrar o prefácio da obra, que não consta na maioria das traduções que foram feitas a partir de 1869. Então, IPAK ou IPAK.com.br, Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco que o programa continua. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá, Zenilda Carrara nos indaga: por que uma pessoa que só faz o mal se dá bem na vida? Se a pessoa prejudicada está pagando uma dívida do passado, a que errou agora será prejudicada depois em uma cadeia de erros infinita? Zenilda, a lei divina é perfeita e não comporta conceitos como impunidade e injustiça. Em um contexto maior, ninguém fere sem se ferir. Também não nos acontece nada que não seja útil e necessário. Se alguém nos prejudica, é porque algo em nossa jornada evolutiva autoriza essa experiência, em termos de prova ou expiação. Nem toda vivência dolorosa significa o pagamento de uma dívida do pretérito. Pode ser apenas uma oportunidade para consolidar e exemplificar virtudes, como fé em Deus, esperança, resignação, persistência ou perdão. A pessoa, por meio de quem a lição dolorosa vem, age por sua conta e risco, pois ninguém possui a missão ou a tarefa de distribuir dores e decepções. Se a lição não viesse por meio dela, chegaria de outro modo na vida de quem necessita da experiência dilaceradora. Poderia ser um acidente, uma enfermidade ou um insucesso de qualquer outro tipo. Quem sofre uma aparente injustiça deve buscar perdoar e crescer com a experiência para fechar o ciclo da dor. Deus não necessita que os homens errem para manifestar sua justiça. Ele é sempre rico de meios e modos e é o único que possui a medida correta entre a justiça e a misericórdia para ministrar as correções e as lições necessárias aos seus filhos. O mal que parece tardar na vida de quem erra costuma refletir apenas um juízo equivocado, a sinalizar falta de compaixão. O exterior, aparentemente sereno e feliz, pode muito bem esconder enfermidades físicas ou psíquicas em gestação. É impossível aquilatar o que realmente se passa na vida íntima dos outros, as dores e as decepções que enfrentam e não revelam. Costuma ocorrer também que o equivocado seja um espírito ainda infantilizado e com reduzidas forças morais. Ele precisa amadurecer ao calor das experiências para depois começar a enfrentar as consequências mais graves de seus atos. Deus é o único juiz da trajetória espiritual de seus filhos e nunca erra e nem tarda. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec, causas das aflições. Todos nós passamos por sofrimentos, por dificuldades. Não importa a posição social. Todos vivemos experiências de dores, de sofrimentos, porque estamos num mundo de provas e expiações. Por isso é muito importante entendermos as causas das dificuldades
porque todos passamos. Allan Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Quando escolhemos a família onde iremos nascer, a cidade e o país e o corpo que utilizaremos, estamos fazendo uma escolha que depende das nossas vidas anteriores, das necessidades de provas, das necessidades de expiação. Então, o lar em que nascemos, o corpo que possuímos, com todas as suas dificuldades, com todos os seus sofrimentos, são consequências daquilo que vivemos no passado. Encontramos, portanto, a explicação dessas dores, desses sofrimentos, nas causas anteriores que nós construímos em nossas existências passadas. Mas, quando olhamos a vida presente, ainda temos as chamadas causas atuais das aflições. Por isso, nos informa Kardec, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quantas vezes observamos na vida que nossas dores, nossos sofrimentos decorrem das nossas paixões inferiores, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, da ambição, que nos levam a fazer escolhas, a tomarmos decisões, a agirmos a partir destas paixões, criando situações de conflito, criando situações de dor e de sofrimento. Por isso, é muito importante que cada um vigie o seu mundo íntimo, trabalhe por enfrentar as paixões, porque são essas paixões ruins que criam as verdadeiras dores e sofrimentos que, na maior parte das vezes, estão presentes em nossa vida atual. Só temos que queixar de nós mesmos pelas escolhas que são motivadas pelas nossas paixões ruins. Trabalhemos o nosso mundo íntimo para enfrentarmos esses sentimentos ruins, a fim de aprendermos a fazer escolhas que levem a uma vida mais feliz na Terra, evitando assim dores e sofrimentos cujas causas se encontram apenas em nós mesmos, no mau uso que fazemos da nossa liberdade, seguindo muito mais as inspirações das paixões ruins do que os conselhos dos bons espíritos. Aprendamos a enfrentar a nós mesmos para que nossas escolhas produzam uma vida de mais equilíbrio, de mais felicidade. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores do programa. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.